Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal do Cursinho Alternativo. Eu sou o professor Vitor Cherny e hoje vamos trabalhar aqui a última parte de matemática básica. Dentro dessa terceira parte de matemática básica, a gente vai trabalhar os seguintes assuntos: grandezas e medidas, sistemas de equação e matrizes, certo? Bom, a gente não pode começar a estudar sem falar de matriz de referência do Enem. Isso aqui é muito importante. Quem acha que competências e habilidades é balela, está muito atrás aí de que realmente consegue compreender esses conceitos. Então, a primeira competência que a gente vai trabalhar é a competência de área 3. Ela diz para a gente que a gente tem que ser capaz de construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Dentro dessa competência, a gente tem 5 habilidades. Percebe aqui que eu só anotei 4. Por quê? Porque a habilidade 11 ela refere-se exclusivamente sobre trabalhar com escalas, e a gente já viu isso na aula passada. Então, a habilidade 10, a gente tem que ter a habilidade de identificar relações entre grandezas e unidades de medida. A habilidade 12, ela diz que a gente tem que resolver situações, problema que envolva medidas de grandeza. Isso tudo a gente vai ver hoje. A habilidade 13, avaliar o resultado de uma medição e construção de um argumento consistente. A habilidade 14, avaliar a proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Também vamos ver tudo isso aqui hoje ainda. Então, olha só, percebam que a habilidade 13 e a habilidade 14, ela fala o seguinte, a habilidade 13 fala o seguinte, que a gente deve construir um argumento, e a habilidade 14, que a gente tem que avaliar a proposta de intervenção. Então, basicamente, em todas as competências do Enem, na área de matemática, ela traz essas duas competências relacionadas a construir argumento e avaliar uma proposta de intervenção na realidade. Tudo bem? Então, competência de área 3, tudo certo? Vamos para a competência de área 4. Competência 4. O que fala para a gente a competência 4? Que a gente deve construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Então percebe que na própria competência ele traz a questão de compreender a realidade e solucionar problemas do cotidiano também. A competência é composta de 4 habilidades. Então, a habilidade 15, identificar a relação de dependência entre grandezas. A habilidade 16, resolver situação problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. A gente vai ver isso aqui também hoje, principalmente no que diz respeito à regra de 3. Como é que a gente avalia duas grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais? A habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. De novo, chover no molhado, né? Construção de argumentação sempre presente. E a 18, avaliar a proposta de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. De novo, avaliar a proposta de intervenção presente aqui. Olha só esse infográfico, que beleza. Hora do print, tá? Pode printar essa tela porque é muito importante tudo que está contendo aqui nesse infográfico. Todas essas informações são de muita importância para a gente. Então, isso aqui é uma análise da prova de matemática desde o ano 2009 até o ano de 2019. Então, ele traz aqui para a gente de todos os assuntos que o Enem corou durante esse tempo aqui. Então, observa que o assunto de grana está aqui em primeiríssimo lugar, ó, com 23%, ou seja, 23% da tua prova é composta de questões de grandezas proporcionais, tá certo? Então, é um assunto que vale muito a pena você estudar, vale muito a pena a gente dedicar um pouco de tempo aí nesse assunto. Então, professor, o que são grandezas? O que é uma grandeza? Basicamente, uma grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir utilizando uma escala convencional. Então, tudo aquilo que a gente pode medir de fato. Observe o seguinte, nem tudo que a gente imagina que é grandeza é de fato uma grandeza, é realmente uma grandeza. Por exemplo, se eu for falar de beleza, beleza não pode ser medida, né? O que é belo para mim pode não ser belo para você, e o que é belo para você pode não ser belo para mim.
Percebe também que sempre que se fala em grandezas, esse conceito está intimamente relacionado com medidas. Então, é um outro conceito que a gente vai trabalhar hoje, principalmente a parte de conversão entre unidades de medida. E claro, não podemos falar de grandeza sem falar sobre a nossa amiguinha, a nossa querida regra de 3, nossa companheira de todas as horas nas provas do Enem. Também um assunto que a gente vai ver hoje, e para isso eu preparei um exemplo bem bacana para que a gente possa compreender isso. Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás o Ministério da Saúde ele distribuía essas embalagens aqui que continham o nosso famoso hipoclorito de sódio. Servia para a gente colocar na nossa água para purificar ela. Tempos bons. Aí vamos supor o seguinte, que no verso de cada embalagem dessa tivesse a seguinte informação. Lá, suponhamos que tivesse escrito assim: para cada 2 gotas de hipoclorito de sódio, a gente colocava em 1 litro de água. Aí a pergunta é: quantas gotas de hipoclorito de sódio eu precisaria se eu quisesse encher, por exemplo, um galão de 20 litros de água? Clássico problema aqui de regra de 3. Então, antes de resolver aqui, nada mais é do que uma proporção, a gente tem que analisar essas duas grandezas. Observe o seguinte: quanto mais litros de água eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos hipoclorito de sódio? Vou precisar de mais, exatamente. Então, olha só, quando uma grandeza sobe, a outra também sobe na mesma proporção, aumenta na mesma proporção. Assim também, se diminuir, a outra grandeza também diminui na mesma proporção. Então a gente fala que essas duas grandezas são exemplos de grandezas diretas, tá? Diretamente proporcionais, ou simplesmente diretas. Como é que a gente resolve então quando são diretas? Isso aqui a gente trabalha como se fosse uma proporção. Como se fosse não, é uma proporção. Então olha só, 2 sobre x é igual a 1 sobre 20. E como a gente já viu na última aula, para se resolver uma proporção, a gente faz o seguinte: multiplica cruzado. Ó, x vezes 1, x, que vai ser igual 2 vezes 20. 2 vezes 20, 40. Então, eu ia precisar de 40 gotas de hipoclorito de sódio se eu quisesse purificar aí um galão de 20 litros de água. Tudo bem? Então, um belo exemplo aqui de grandezas diretamente proporcionais. Vamos para a próxima. Quero que vocês recordem também dessa bela época que nós vivemos antes da pandemia, que a gente podia viajar para a Ilha de Mosqueiro, né, nesse querido ônibus azul. Vamos supor que aquele nosso ônibus azul, ele tem uma velocidade aí de 80 quilômetros por hora em média, tá? Que nosso motorista decide dirigir a 80 quilômetros por hora. E que isso dá pra gente um tempo de 3 horas de viagem. Exemplo, tá? Exemplo. 3 horas de viagem. Aí a pergunta é a seguinte: e se a gente quisesse chegar em Mosqueiro em 2 horas? O motorista ele tinha que dirigir a que velocidade? Olha só, a nossa incógnita aqui está no quilômetro. Logo, a gente quer saber a velocidade do ônibus. Aí, claro, antes de resolver, o que a gente vai fazer? Analisar as duas grandezas, verificar se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Vamos lá. Se a minha velocidade aumentar, ou seja, quanto mais rápido eu for, eu vou chegar lá em Mosqueiro em mais ou em menos tempo? Ora, se eu for mais rápido, eu vou chegar em menos tempo, né? Então, setinhas opostas, isso significa para a gente que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. São grandezas inversas, tá? Então, bem simples essa análise aí, nada de muito difícil. Professor, como é que eu resolvo então essa regra de 3, já que essas grandezas são inversas? Da seguinte maneira, lembra, isso aqui é uma proporção. Então, 80 sobre x vai ser igual. Aí assim,
como são inversas, eu não vou pegar 3 sobre 2. Eu vou pegar o contrário. Eu vou pegar 2 sobre 3. É o inverso, tá? 2 sobre 3. De novo, resolver proporção. A gente já sabe isso, está cansado de saber. Multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x. Tudo isso igual 80 vezes 3, 240. Equaçãozinha aqui. A gente também aprendeu a resolver equações do primeiro grau na última aula. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 240 dividido para 2. 240 dividido para 2, a gente tem aí uma velocidade de 120 km por hora, certo? Então, se a gente quiser chegar em Mosqueiro em 2 horas de tempo, o nosso ônibus tem que ter uma velocidade aí média de 120 km por hora. Assim, a gente poderia ficar brincando com isso aqui, supondo tempos de viagem ou então as velocidades, sem problema nenhum. Entendido isso? Mais um exemplozinho aqui de regra de 3. Então, essa imagem aqui são de vocês estudando, tá? Olha que bonitinho. Então, vamos supor o seguinte. Eita, complicou, não? Claro que não, gente. É muito simples, vocês vão perceber que é muito simples. Muita gente se assusta com isso aqui quando passam a ser 3 grandezas. Mas não é tão complicado, basta a gente se dedicar e estudar um pouquinho. Olha só, essa regra de 3, a gente fala que ela é uma regra de 3 composta. O porquê dela ser composta? Porque a gente tem mais de 2 grandezas. Então, quando a gente tiver mais de 2 grandezas, a gente fala que é uma regra de 3 composta. Vamos supor o seguinte, que a gente decidiu fazer um experimento aí. A gente percebeu que em 2 dias a gente lê 10 páginas de um determinado livro. Isso lendo 3 horas por dia. Tá? Então essa foi a análise que a gente fez aí em 2 dias. Aí a pergunta é a seguinte: em quantos dias eu vou terminar de ler um livro de 200 páginas se eu aumentar meu tempo de leitura, se eu ler 4 horas por dia? Então, esse é o esqueminha aqui. Então, nossa pergunta está aqui na grandeza dias. Vamos lá. Como é que a gente analisa se são direta ou inversamente proporcionais? Da seguinte maneira, a gente vai isolar a grandeza onde a variável se encontra e vai analisar a partir das outras duas. Vamos lá. Em relação à página de livros, quanto mais páginas de livro eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos dias para ler? Ora, eu vou precisar de mais dias. Setas na mesma direção implica que essas grandezas são diretas. Então, eu vou anotar aqui, ó, diretas. Em relação a horas por dia, olha só. Quanto mais horas por dia eu me dedicar para ler, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Se eu me dedicar mais horas por dia, eu vou precisar de menos dias. Então, olha só as setinhas vermelhas. Lados opostos, uma ponta para cima e a outra para baixo. O que que isso implica? Que são grandezas inversas. Então, eu vou anotar aqui, ó, são grandezas inversas. E aí, professor, e agora, como é que eu resolvo? Da seguinte maneira, lembra que é proporção? Então, ó, 2 sobre x, vou anotar aqui embaixo, ó, 2 sobre x vai ser igual. Página de livro, anotei aqui que são diretamente proporcionais, então eu mantenho do jeito que se encontra aqui, ó, 10 sobre 200. Vezes horas por dia, eu anotei que são inversas, então a gente vai inverter essas duas frações aqui. Então, ao invés de eu colocar 3 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 3. Tudo bem? Importante isso aqui, tá, gente? Sempre que a gente puder simplificar a nossa fração, qualquer uma das frações aqui, a gente simplifica, porque vai ficar bem mais fácil da gente resolver. Ó, vou simplificar o zero com esse zero aqui de baixo. Vamos lá. 2 sobre x, vou reescrever, tá? 1 vezes 4, ficou 4. E embaixo, 20 vezes 3.
60. Beleza? E agora a gente já sabe o que fazer, né? Só é multiplicar cruzado. Vamos lá? 4 vezes o x, 4x. Tudo isso vai ser igual 2 vezes 60, 120. 4 está multiplicando, vai descer dividindo. 120 dividido para 4, a gente tem o resultado aí de 30. Logo, para eu ler 200 páginas desse livro, estudando aí 4 horas por dia, eu vou precisar de 30 dias. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente fala de medidas, a gente tem que lembrar do sistema métrico decimal, que é responsável aí por auxiliar a gente a transformar unidades de medida. Então, para essa aula, a gente vai aprender a manipular as seguintes unidades de medida: as unidades de medida de comprimento, de superfície, volume e capacidade. E também qual que é a relação de volume com capacidade, a gente vai ver também. Em relação a comprimento, olha só esse quadrinho aqui. Ele que vai auxiliar a gente quando a gente for converter unidades de medida. É uma tarefa aí que você não pode deixar de estudar. Não pode ir para a prova do Enem sem saber converter unidades de medida, tá bom? Então, para unidades de medida, qual que é a unidade fundamental? Ou seja, o padrão. Por padrão, a gente mede aí comprimento por metro. É sempre a grandeza que fica aqui no centro. Percebe que para a direita tem 3 grandezas e para a esquerda também tem 3 grandezas. Então, no centro aqui fica o nosso metro. Toda vez que eu quiser converter unidades de medida da esquerda para a direita, eu tenho que ir pulando as casinhas aqui, sempre multiplicando por 10. Exemplo, se eu quiser converter quilômetros para metros, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o valor por 10, depois por 10 de novo e depois por 10 de novo. Ou seja, vou multiplicar, na realidade, por 1000, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem aí, ó, 1 quilômetro, quer converter 1 quilômetro para metro. Isso daí todo mundo sabe, né? Mas vamos ver como é que funciona aqui na nossa tabelinha. Ó, eu tenho que multiplicar por 10 e por 10, ou seja, por 1000. 1 vezes 1000, 1000. Ou seja, 1 quilômetro corresponde aí a 1000 metros. Da mesma forma, se eu tiver aqui, por exemplo, em centímetro e eu quiser converter para decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10. Toda vez que eu vier da direita para a esquerda, eu divido por 10. Ou seja, exemplo, se eu quiser converter aqui 120 centímetros, quanto que ele equivale em decímetros? É só dividir por 10. 120 dividido por 10, 12. Então, eu tenho 12 decímetros. Tudo bem? Só para ficar claro aqui, ó, essas unidades de medida são as seguintes: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Esqueci de falar no início, mas não vamos passar batido. Em relação à superfície, o que é superfície? É a mesma coisa que áreas. Quando eu quiser converter aí unidades que a gente está falando de áreas. Mesmíssimo esquema. Percebe o seguinte, são as mesmas unidades, com a diferença que todas elas estão elevado ao quadrado, ó. Todas elevado a 2. Tá? Quando a gente fala de área, a gente fala de metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, enfim, a unidade que a gente quiser ao quadrado. Então, para perpassar por elas, o que a gente tem que fazer? Da esquerda para a direita a gente multiplica por 100 e da direita para a esquerda a gente divide por 100. Percebe que a quantidade de zeros aqui do nosso fator, que a gente vai multiplicar, ou do nosso divisor, é sempre a quantidade de expoente. Por exemplo, aqui eu tenho 2, logo eu vou ter 2 zeros. Lá no comprimento eu tinha um zero só, né, que era 10, e eu tinha o expoente valendo 1. Ele não aparecia, mas ele era 1. Tudo bem? Então é assim que a gente converte unidades de medida para áreas. E quando a gente fala de volume, olha só, de novo, mesmíssimas unidades,
só que elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3. Se eu tenho elevado a 3, o meu fator aqui, que eu vou multiplicar, vai ser o 1000, que tem 3 zeros. E o meu divisor aqui, para eu dividir, vai ser o quê? O 1000 também, que tem 3 zeros. Então, mesma coisa. Da esquerda para a direita eu multiplico por 1000 e da direita para a esquerda eu divido por 1000. Medidas de capacidade. Então, aqui nas medidas de capacidade, o nosso fator também vai ser 10 e nosso divisor vai ser 10 também. Percebe que agora a unidade padrão aqui, nossa unidade fundamental, vai ser litros. Ó, percebe que ela está bem no meio. As letrinhas no início, ó, sempre são as mesmas, com exceção da última, que se refere sempre à unidade fundamental. E aqui tem uma relação muito importante, que é a seguinte: a relação de capacidade com volume. Ó, 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico. Então, essa relação é muito importante. Se eu fosse vocês, eu anotava ela. Porque ó, toda vez que a gente estiver falando de capacidade e quiser converter para volume, a gente tem que utilizar essa relaçãozinha aqui. Tudo bem? Então, de suma importância, anota ela aí para a vida. Mudando de assunto, vamos falar de sistema de equação. O que é um sistema de equação aí, então? Para a gente entender esse assunto, a gente tem que estar craque em equação do primeiro grau. Não tem jeito, tá? Porque o que a gente vai ver aqui são sistemas de equação do primeiro grau. O que é um sistema de equação, então? Sistema de equação nada mais é do que um conjunto de equações contendo aí duas ou mais variáveis. Nesse caso aqui eu tenho duas. Eu falo que isso aqui é um por dois, porque ele tem duas equações e duas variáveis. Tudo bem? Como é que a gente resolve então o sistema de equação? A gente vai fazer o seguinte: encontrar valores para x e para y, tais que essas duas igualdades aqui, tanto da equação de cima como da equação de baixo, sejam verdadeiras. Beleza? Então, olha só. Para resolver, a gente tem dois métodos, basicamente. Eu vou explicar para vocês cada um dos métodos. O primeiro método é o método da adição. O que é o método da adição, então? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai igualar os coeficientes aqui, ó, de uma das duas variáveis, ou x ou y. Nesse caso aqui eu vou escolher o x, pode ser o x. Então, ó, quem é que está multiplicando o x aqui na frente? É o 1. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 1 para chegar no 3? Eu tenho que multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar toda essa equação de baixo por 3. Então, ó, vou repetir a equação de cima: 3x mais 4y igual a 13. E embaixo eu vou multiplicar por 3. Ó. 3 vezes 1x vai dar 3x. 3 vezes menos 2y vai dar menos 6y. Tudo isso igual a 3 vezes 1, 3. Pronto, eu montei um novo sistema equivalente a esse daqui de cima. Então, e agora o que a gente faz? A gente vai subtrair eles. Quando a gente fala adição, a gente está falando tanto da adição propriamente dita quanto da subtração. Então, vou subtrair a equação de cima da equação de baixo termo a termo. 3x menos 3x, eu tenho 0x. 4y menos o menos 6y. Ó, menos com menos, mais. Então, vai ficar 4y mais 6y. 4 com mais 6, 10y. Igual a 13 menos 3, 10. Por isso que a gente teve que igualar aqui os coeficientes de uma das variáveis, porque a gente queria que ele desaparecesse e a gente trabalhasse apenas com uma variável. Então, agora ficou simples. O que a gente vai fazer? Separar aqui, ó, 10y igual a 10. Resolvendo a equação, 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nosso y vai ser igual a 10 dividido para 10. 10 dividido para 10, 1. Então, encontramos aqui um valor para y.
Encontrado o valor para y, eu vou substituir em uma dessas equações aqui, pode ser qualquer uma. Vou pegar essa segunda aqui, que me parece ser mais simples. Então, ó, aonde tiver y, eu vou substituir por 1. Então, ó, tenho ali na segunda equação, x menos 2 vezes o y. O y vale 1, então é 2 vezes o 1. Tudo isso igual a 1. O que eu vou ter aqui? Ó? Menos 2 vezes 1, menos 2, igual a 1. O 2 está negativo, vai passar o quê? Positivo. Então, o x vai ficar igual a 1 mais 2. 1 mais 2, o nosso 3. Percebe que eu encontrei valores para y e para x. Então, eu resolvi esse sisteminha de equação aqui, certo? Esse é o nosso método da adição. Agora eu vou ensinar um outro método, que é o da substituição. E aí fica a critério do freguês, né? Utilizar um dos dois métodos aí. Fica a sua escolha. Agora vamos resolver esse outro sisteminha aqui utilizando o método da substituição. Botando aqui, ó. Vamos lá. Como é que a gente resolve por substituição, então? Vou escolher uma das duas equações, pode ser qualquer uma, a que for mais simples para você. Então, ó, vou escolher aqui a segunda, que eu estou vendo que é mais simples, não tem coeficientes aqui, fica mais fácil de trabalhar. Então, ó, eu tenho x mais y na segunda equação, x mais y igual a menos 1, certo? O que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das duas variáveis para isolar. Então, vou isolar aqui, pode ser o x. Vou isolar o x. Então, x vai ser igual. O y está positivo, passa negativo. Então, vai ficar menos 1, menos y. Pronto, encontrei um valor agora provisório para x. É um valor provisório, então não é o valor de x. Então, vamos guardar ele aqui bonitinho. E aí, no lugar do x aqui na primeira equação, eu vou colocar menos 1 menos y. Onde for x, eu vou colocar menos 1 menos y. Então, primeira equação, eu tenho 5 vezes o x. O x agora é menos 1 menos y. Menos 3y igual a 11. Vamos resolver isso daqui. De novo, equaçãozinha, tem que saber equação. 5 vezes menos 1 e 5 vezes menos y. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes menos y, menos 5y. Menos 3y, reescrevendo essa parte aqui, igual a 11. Como a gente aprendeu na última aula que a gente resolve a equação, quem tem letra para um lado, quem tem número para o outro. Então, ó, para um lado fica menos 5y, menos 3y, e para o outro lado, ó, 11 já está do outro lado, permanece. Menos 5 vai para o outro lado, vai virar mais 5, certo? Então, ó, vamos resolver isso daqui. Menos 5y com menos 3y, menos 8y, igual 11 mais 5, 16. O menos 8 está multiplicando, vai descer dividindo. Então, vai ficar 16 dividido para menos 8. Ora, 16 dividido para 8 dá 2. Mais com menos, menos. Pronto, encontrei aqui o meu valor de y. Agora eu vou fazer o seguinte, vou voltar para cá e substituir o y por menos 2. Então, ó, o nosso x vai ser igual a menos 1 menos o y. O y é menos 2, então vai ficar menos o menos 2. Menos com menos, a gente sabe que vai dar mais, né? Vou reescrever direitinho aqui, devagarinho. Menos com menos a gente sabe que vai dar mais. Mais 2. E aqui menos 1. Tudo isso vai ser igual a x. Então, x vai ser igual a menos 1 mais 2. Menos 1 com mais 2, a gente tem aí 1. Então, o valor de x é 1. Então, pronto, ó, encontrei o valor de y igual a menos 2 e valor de x igual a 1. É a única coisa que vocês precisam saber de sistemas de equação do primeiro grau.
Claro que dependendo do coeficiente aqui das variáveis, vai ficar mais complicado, mas isso a gente vê aí no plantão de dúvidas, tá? A gente vai resolver umas questões um pouquinho mais complexas. Por fim, chegamos ao nosso último assunto, que é o assunto de matrizes. O que a gente precisa saber de matrizes aí para o nosso Enem? A gente ouve matrizes e pensa no Enem deve ser muito complicado, mas não, por incrível que pareça, as questões de matrizes são as mais simples aí do Enem. Então a gente tem que saber fazer esse tipo de questão, porque as questões fáceis valem muito para a gente por conta da nossa TRI. Tudo bem? Então olha só, ideia inicial de matrizes. Vamos lá. Dados dois números m e n, naturais e não nulos, chama-se matriz m por n, indica-se m x n, toda a tabela A formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas. Atentem-se à palavra aqui, ó, tabela, porque uma matriz nada mais é do que uma tabela. E é assim que ela aparece no Enem. Ela aparece em forma de tabela com dados informando alguma coisa para a gente. Então, muito esperto nisso daí. Então, ó, como é que a gente denomina uma matriz? Por exemplo, aqui, ó, essa matriz A, a gente fala aqui, ó, que é uma matriz A, M, Xn, M por N. Esse M representa para a gente um número de linhas. Notar aqui, ó, linhas. E esse N representa o número de colunas. Por exemplo, a matriz A3 por 2. A matriz 3 por 2. Então, uma matriz a gente representa aqui, ó, ou por parêntese ou por colchetes, tá? Ou parênteses ou colchetes. Então, ó, o que indica esse 3 para a gente? Indica número de linhas. Então, quer dizer que essa matriz tem 3 linhas. Ó, linha 1, vou fechar ela aqui, ó. Vou colocar linha 1, linha 2 e linha 3. E esse 2 representa o quê? O número de colunas. Então, vou colocar aqui, ó, coluna 1 e coluna 2. Vamos chutar valores aqui, ó, para cá, para dentro da matriz, só para a gente exemplificar. Ó. Vou chutar 5, 3, 4, 1, 0 e 10, por exemplo. Então, aqui, ó, esse é um grande exemplo de matriz 3 por 2. Ó. 3 linhas, uma, duas e três, e duas colunas, ó. Essa coluna e essa coluna aqui. Tranquilo? Consegue identificar linhas e colunas? Não é difícil, é bem simples, né? Então, para isso, vamos ver uma questão do Enem. Então, vamos ver o que já caiu no Enem sobre isso que eu acabei de falar para vocês agora. Ó, Enem 2019, matrizes. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então está aqui a nossa matriz. É uma matriz que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então é uma matriz, posso falar que ela é uma matriz A5 por 5. Tem 5 linhas e 5 colunas, tudo bem? Continuando. A 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis, e vou enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. A pergunta é a seguinte, ó. Aqui é a pergunta, ó. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado a... E aí a gente tem as nossas alternativas aqui. Vou para a próxima. Tem. Foi na quarta, quinta ou na sexta, tá? Vamos lá para cá, ó. Observe o seguinte, que as linhas, as nossas linhas,
representam o quê? A quantidade de questões, enquanto que as colunas representam os dias da semana. Vamos aqui, tá? Quando as colunas, os dias da semana do aluno E, terceira linha do aluno C, quarta D e quinta do aluno E, certo? E aqui as nossas colunas representam os dias da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Pronto. Fez isso aqui, por quê? O que ele quer saber? Qual foi a maior soma das notas obtida durante o dia da semana? Será que foi na segunda? Será que foi na terça? Na quarta? Na quinta ou na sexta? Então vamos lá. Ó. Na segunda-feira, vamos ver quantas questões eles acertaram. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Com mais 3, 11. Então na segunda-feira eles acertaram 11 questões. Na terça, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, na terça-feira, eles acertaram 10 questões. E na quarta? 0 não conta, né? Vou começar a partir do 4. 4 mais 2, 6. 6 com mais 4, 10. Na quinta-feira, 1 com mais 1, 2. Com mais 3, 5. Mais 1, 6. Mais 4, 10 também. E na sexta-feira, 2 com mais 2, 4. Com mais 2, 6. Mais 0 continua 6. Mais 4, 10. Então perceba que em todos os outros dias eles acertaram 10 questões, exceto na segunda-feira, que acertaram 11 questões. Então, qual foi a maior soma das notas? Foi na segunda-feira, letra A de ainda bem que eu vou passar. Gente, eu espero que tenha ficado claro as ideias aqui e a gente se vê então no plantão para tirar as dúvidas, tá bom? Até a próxima.